Graças a Deus. Mateus capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Amém? Se assente, ouça e deixe que somente o Espírito Santo se movimente nessa noite. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, diga comigo, um leproso. Quantos leprosos? Um leproso. Tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Jesus fez uma grande campanha. Você pode ver isso no decorrer do capítulo 5. Começa uma unção gloriosa através das bem-aventuranças. Ele fala sobre o fato de amar os inimigos. Ele prega o famoso Sermão do Monte. Alguém disse que se todas as literaturas e livros do mundo se extinguissem, fossem queimados e não estivessem mais presentes, e sobrasse o Sermão do Monte, diz, nós, a humanidade, teríamos a glória do céu, teríamos salvação. É uma simples colocação que diz a respeito de que quem entender a mensagem da pregação ali nessa campanha gloriosa no monte, de fato entende o princípio do Evangelho. Ele ensina princípios de amor, ele ensina a glória do que é perdão, ele ensina o que é obediência à lei do Senhor, a essência de obedecer não por obrigação, mas sim por santidade e por devoção. Porque ele disse, olha, na vossa lei está escrito: quem pegar na mulher do próximo adultera com ela. Mas eu te digo, se você já tem a maldade nos olhos, você já está em pecado. Então, ele estava dizendo com isso, o fator que atinge o coração de Deus no que diz respeito a pecado e infração não é simplesmente o descumprir uma legalidade, mas é a essência que está no teu coração. É a essência que está no teu coração. Se você cumpre a lei, não faça por obrigação. Se você dá dízimo, não faça por obrigação. Ele está dizendo, se você guarda o sábado, não faça por obrigação. Tudo que você precisa entender e fazer é porque está uma essência gloriosa e sobrenatural no teu coração. Porque você pode estar na igreja, você pode fazer muitas coisas, mas se você não tem essa essência de devoção, você pode dirigir células, você pode trabalhar, e pode você estar cansado, desestruturado, é porque te falta a essência do principal. É isso que ele quis fazer e pregar no monte, preparar uma geração que adorasse a Deus com uma essência santa, um propósito santo. Ele também dá o consolo, dando alegria aos humildes. Ele diz, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino. Felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E segue uma glória de bem-aventurança, dando ordens a quem ouvia, lhes destacando que eles são sal da terra, luz do mundo. Enfim,
Toda uma sequência de uma campanha, de um mover de pregações, trazendo a glória, a virtude e o conteúdo celestial para que se iniciasse o ministério de Jesus. Nessa glória ele vai ensinando o que era a glória do reino, ele ensina como orar, ele ensina como não ser um tagarela que repete várias repetições, mas ensina como devemos orar de fato ao Pai, como devemos ter devoção ao conversar com Ele, a opção que devemos ter entre dois senhores. Tudo isso ele vai falando nos capítulos 5, 6 e 7. Quem leu Mateus sabe do que eu estou falando e sabe a riqueza que há nessa mensagem ou nessas mensagens de Cristo. Quem entende isto sabe o que é o reino de Deus, amém? Ensina sobre falsos profetas, ensina sobre fundamentos que nós devemos ter, enfim. E aqui, depois dessa grande campanha, não sabemos exatamente quantas milhares de pessoas frequentaram essa campanha de Jesus, chamada Sermão do Monte. Quem sabe os seus discípulos todos em prontidão, havia obreiros preparados para atender as multidões, havia endemoniados, havia gente aceitando a verdade, se arrependendo. Coisa linda quando há um mover celestial, há pregação e as pessoas estão se convertendo, se alegrando. Imagine aquelas multidão, não sei se era 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, não sabemos. Só sei que a igreja dele não tinha paredes, não tinha telhado, não tinha estrutura, não tinha uma limitação física. Era tão grande que precisava se reunir ao relento. E o seu púlpito não era de acrílico colorido, mas era talvez uma pedra onde ele se assentava ali no monte. E o vento se encarregava de levar um eco com glória. E todos os milhares eram atingidos pelo poder do Senhor. Todos eram tocados. Ele não precisou de microfones, de megafone, não precisou de um tecladista ungido aí que fizesse um fundo lindo, não precisou talvez de muita estrutura com luzes, a parafernália da mídia, não. Talvez não precisou entregar panfletagem dizendo: olha, nessa sexta-feira, grande sermão no monte, grande campanha, onde haverá milagres. Olhe para cá. Eu sei que o Gadito é mais bonito do que eu, mas olhe para cá. Tem muita gente que se acostumou a uma estrutura, a uma conexão de coisas legais e práticas, mas perdeu a essência da glória do reino. Perdeu a essência da devoção. Perdeu a glória do dia a dia, do meu cotidiano e ligação com Deus. E lamentavelmente muita gente está doente porque perdeu isso e não vive mais uma vida espiritual de glória. Jesus se preocupou com multidões, trabalhou com multidões. Mas aqui no capítulo 8 diz que acabou a reunião. E eu creio que Jesus era do tipo de pastor que fica não na porta da igreja, porque a igreja não tinha porta, mas talvez na ladeira do morro, do monte. Eu acho que ele ficou: querido, Deus te abençoe, graça e paz, que a paz seja contigo. Ele não podia falar a paz do Senhor, porque ele era do Senhor. Ele estava falando: fique em paz, vá na paz, vá na paz. Eu acho que as crianças o abraçavam. Jesus já era um referencial. Eu acho que as famílias faziam fila para apresentar as crianças para ele, para que ele as tocasse. Nessa hora que a multidão, que lindo ver uma multidão, como nós vemos aqui uma pequena multidão, e em breve isso vai crescer muito mais. Nessa essência, nessa glória, nessa irmandade, que coisa linda. Isso chama-se primeiro amor. A igreja de Cristo estava nesse primeiro amor. Eu não sei se você vive isso ainda. Aquela glória de louvar, de adorar, de olhar para as pessoas do teu lado e você ver santidade. Parece que todo mundo é lindo, abençoado. Olhe para a pessoa do lado, né? Não tem mais aquela angústia de preocupações. Você está salvo, você está no reino, está na excelência do céu, aleluia. Quando você se converteu, corria para a igreja, pegava a Bíblia, tomava banho, talvez nada te detinha, pegava ônibus, via pendurado no ônibus, na lotação, mas você estava ali convertido, salvo, liberto. Lembra desse tempo? Esse tempo nunca deveria passar, sabe por quê? Porque é chamado do tempo do primeiro amor.
o tempo da devoção. E eu te digo uma coisa: será que podemos esquecer o primeiro amor? De fato podemos, mas o Senhor está aqui. Não sei se você lembra do tempo em que tudo era santo, tudo era glorioso, uma igreja linda, gloriosa, ungida, abençoada. Essa é a igreja de Cristo. Até então ninguém pensava em pegar pedras para jogar para Jesus. Até então ninguém queria crucificá-lo. Até então ninguém queria cuspir nele. Até então ninguém queria dar-lhe uma chicotada. Não. Até então era tudo glória e bênção. E ele ministrava e ficava naquela unção, despedindo o povo, e uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão o seguia. Mas diz aqui que terminou a campanha, e um leproso, diga comigo, um leproso se chegou a ele. Primeira característica do leproso: ele não podia estar no meio da multidão. Mas espera aí. Descendo do monte, ele viu aquela igreja de sucesso. Descendo ele do monte, toda a multidão já tinha estado com ele. Um leproso, como é que pode um leproso ter escutado uma mensagem? Um leproso discriminado ter ouvido a mensagem? Um leproso ter entendido que ele era o Salvador, o que curava, o que libertava? Primeira coisa que eu aprendo por Jesus: nós somos líderes de multidão. Alguém é líder de multidão? Quem é, levante sua mão e dá glória a Deus. Se você é líder de multidão, quem colocou isso não foi um sistema, não foi a igreja, foi Jesus. Eu não posso negar isso aqui, porque foi Jesus que eu coloco no meu coração. Só que a segunda coisa que o Senhor me diz: assim como eu estou disposto a querer uma grande multidão, eu preciso ter disponibilidade de cuidar de um, de tratar de um. Me lembro de Abraão. Abraão recebeu a promessa de que sua geração seria como as estrelas do céu e como a areia da praia. Me diga sim ou não: Abraão acreditou na promessa na multidão? Ele acreditou na promessa da multidão? Ele acreditou na promessa da multidão? Meu Deus, quem disse não? Leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia. Ele acreditou na promessa da multidão. O pai da fé acreditou na promessa da multidão. Parabéns pela coragem, mas errou. Porque tem muita gente que não é corajosa de falar nem sim nem não, e fica aí nesse covarde. Se eu falar não, parabéns pela coragem, mas errou. Agora ficou sabendo que é sim. Agora eu vou perguntar: Abraão acreditou na promessa? Dê um aplauso ao Senhor. Nunca mais você vai falar que não, tenho certeza disso. Aprendeu que Abraão acreditou e foi-lhe imputado por justiça. Agora sim, tenha coragem para responder. O da mornidão sempre fica um calado. Ele viu a grande multidão? Aí sim. Eu sei que você quis dizer isso. Ele não viu a grande multidão. Espera aí. Acreditou e não viu? Não viu a grande multidão, porque só foi lhe dado um filho, segundo a fé. O nome dele, Isaque. Um só filho. E cuidou do Isaque unicamente, individualmente. Abriu mão até do Ismael, de Agar, e tanta coisa que o atrapalhou, e disse: esse é o meu filho. É o meu filho do qual virá a multidão. Isaque. Isaque gera quem? Jacó. Ainda o Esaú praticamente se
desviou do propósito santo, vendendo sua primogenitura, mas somente Jacó. Nessa altura, Abraão já tinha falecido e não viu mais nada, só viu a Isaac. Mas ele morreu acreditando que do seu único filho, Deus levantaria uma geração. Sandro está aqui? Ah, está aí, glória a Deus. Tu está de plantão hoje? Não? O que tu está fazendo lá atrás? Olha só, esse gadito aqui, muitas vezes chegou até mim e me disse: apóstolo, estou com dificuldades, não sei o que está acontecendo com a minha geração. Eu falei: se ficar nem que seja a tua esposa para você cuidar, cuide dela. Se ficar um. E ele foi obediente, falou amém, chorou. Quantas vezes orei por ele chorando, a esposa, dificuldade. E um dia ele me disse: apóstolo, dá uma olhada nisso aqui. Mandou uma foto, um projeto Família Feliz. Logo de cara, 12 pessoas no projeto Família Feliz. Está terminado? Já terminou aquele projeto? Não. Ele disse: olha, eles não querem terminar porque vai virar uma célula. Queridos, a coisa que talvez você ainda não vê, mas Deus te dá só uma só. Mas se você é fiel, a multiplicação vai vir. Aprenda a cuidar de um. Jesus viu a multidão, mas eu lhe pergunto: o que é ainda leproso? Ainda leproso perante uma grande multidão. Mas Jesus para e atende no meio uma grande multidão. Quem entendeu isto? Perante uma grande multidão, ele se detém por uma pessoa, em primeiro lugar, discriminada. Olha o que acontecia com alguém que se descobria que tinha lepra. Deus te livre e guarde. Se aparecer uma mancha na testa, no corpo, primeira coisa que ele tinha que fazer, quem lembra? Se apresentar diante de quem? Do sacerdote. Quem tem sacerdote? Muita gente não entende isso. Entender quem exerce sacerdócio sobre sua vida. O seu sacerdote pode ser a pessoa mais feia do mundo, mas ele é teu sacerdote. Muita gente não entende mais isso. Ah, eu sou livre, eu sou de Jesus. Não. Me diga uma coisa: alguém poderia falar: eu estou curado de lepra, ou estou com lepra, me apresento diante de Deus? Podia, mas a ordem era: se apresente diante do seu sacerdote. Eu lhe pergunto: você tem sacerdote? Amém. Tem um líder que cuida de você? Amém. Primeira coisa que tinha que fazer. Estou vendo a Natália com a bebê aí. A Bidon está com a bebezinha. Glória a Deus. Olha só. Apresenta-te diante do teu sacerdote. A lepra podia ter surgido. Se apresentar diante do sacerdote, o sacerdote olhava. Eu acho que Deus dava imunidade para esses homens de Deus. As pessoas me perguntam: você não fica louco com tanto problema? Eu falo: não. Fulano está falando isso, não estou nem aí. E fulano te deixou, deixa ele ir. E outro está fazendo, deixa fazer. Você não fica, você tá, durmo bem. Estou bem com a minha esposa, estou bem com meus filhos. Eu acho que há uma imunidade santa para quem exerce sacerdócio. Eu declaro isso. Está na cidade que você gostaria de morar? Não. Essa cidade é limpa? Não. Essa cidade está toda asfaltadinha? Não. O prefeito é o melhor prefeito do mundo? Não. Não. E você fica louco? Não. Imunidade. O sacerdote olhava, levanta o braço, tira a roupa, vamos lá. Apresenta-te diante do sacerdote. Esteja diante do sacerdote. Quem entende esse mistério vai vencer na vida. O sacerdote olhava e falava: Sheva, 7 dias. 7 dias. 7 dias que você vai ter que se purificar. Se afaste da sua família. 7 dias. E em 7 dias você vai voltar aqui. Quando passamos 7 dias, se a mancha tinha desaparecido,
Se o efeito da lepra, porque lepra era qualquer tipo de doença na pele, dermatologicamente falando, qualquer tipo de infecção contagiosa, até literalmente a lepra, aquela que cai pedaços de carne, tudo que era impinge, tudo era chamado de lepra. Mas 7 dias de purificação. Volte novamente para o sacerdote. Você vai se lavar, se purificar e se afastar de todo mundo. Se em 7 dias, Shevá, perfeição, você volta novamente. Se a mancha desapareceu, olha, só tem cicatriz, você vai oferecer um sacrifício, uma oferta de devoção ao Senhor. Olha só, se a pessoa ela era curada, vamos falar assim, essa lepra saiu, desapareceu, ela tinha que vir diante do sacerdote. O sacerdote era quem ministrava. Olhava e falava: desapareceu, não tem mais mancha nenhuma. Sacerdote tem que ser perito quando uma pessoa está leprosa, em saber quando um discípulo está leproso, e tem que saber também quando o discípulo foi curado, quando esse discípulo foi tratado. Só quem entende o que é devoção e entende a essência do propósito da palavra é capaz de apresentar as suas lepras ao seu sacerdote. Só quem entende a dimensão do que é reino de Deus é capaz de apresentar suas lepras diante do sacerdote. Está curado. Então vai oferecer ao Senhor um sacrifício. Se oferecia um carneiro, se não tinha condições, se era pobre, diz que se podia oferecer 2 pombos, enfim. E era feito um sacrifício de devoção, uma oferta de devoção. Muita gente não entendia isso, mas era uma ação de graças. Pouca gente tem gratidão ao Senhor. Eu vejo pessoas que não vivem mais a gratidão e a devoção ao Senhor. Perderam esse elo de sacrificar, de glorificar ao Senhor, de falar: tudo que eu faço por gratidão. Eu vejo umas irmãs abençoadas aqui, queridos, que fazem plantões de manhã. Eu quero louvar ao Senhor por essas irmãs. Fazem plantões de manhã, isso me faz chorar. Plantões de manhã aqui, fazendo bolo, batendo massa. E quando eu vou ver, estão lá, é meio-dia, vou no meio da tarde, estão lá, tarefadas. E eu vou lá para degustar, para ver se está ficando bom. E vejo, é 6 horas da tarde, estão lá de plantão. É 10 horas da noite, estão de plantão fazendo. Porque no outro dia tem café da manhã para recebermos a regional sábado, ontem. Encheu esse lugar, estava como se fosse hoje. Ônibus vieram de vários lugares, de Diadema, São Bernardo, Guarujá, todo mundo reunido aqui. Foi algo espetacular. Mas começa com uma chave, o povo sendo alimentado, tortas, bolos. Eu não como nada disso porque eu degusto já antes, mas não chego na hora só para ministrar, mas nessa comunhão eu digo: o que faz uma pessoa ficar de plantão? O que faz uma pessoa, pastor Jorge, ficar ali? E você diz: meu Deus, essa pessoa não pode tomar algum prejuízo? E o Espírito Santo me repreende e me diz: prejuízo? Não. Essas pessoas são pessoas de devoção. Porque tem gente que é capaz de pegar o alabastro e entregá-lo, e o Judas diz: isso é prejuízo. O Judas diz: é prejuízo, mas ela está entregando porque diz: eu estou ganhando. Me convém fazer isso, me convém ficar de plantão, me convém sacrificar-me, me convém fazer algo pela obra, me convém fazê-lo com amor, me convém ministrar, me convém cuidar de vidas, me convém. Eu sou grato. São pessoas que dizem: eu sou grato. Toda vez que você vê um líder enfadado, no limite, azedou-se,
o seu propósito. É um líder que se esqueceu da gratidão, que se esqueceu da conexão que me leva a fazer algo que não pode ter, não tem como se pagar a glória da salvação. A glória da salvação. Alguém já experimentou o que é glória da salvação? Graças a Deus, há muita gente que ainda vive isto. Entregar, fazer, trabalhar, ofertar. A pessoa era grata porque a lepra sumia. Mas se não, olha só. Se o sacerdote perceber que a lepra continuou, que a lepra não sarou, que a lepra não melhorou, vai entrar no Sheva novamente, 7 dias, e vai se afastar novamente, mais 7 dias, e voltará e se apresentará novamente ao sacerdote. Quando você encontra a palavra 7, como falei na quinta e ontem também, você é encaminhado ao Sheva, você é encaminhado à perfeição. O Senhor te dá a chance de você se aperfeiçoar. Toda vez que você tenha que repreender alguém, para que ele se conserte em caminho para o caminho da perfeição. Se essa pessoa não entender que esse processo é o caminho para aperfeiçoamento, porque aqui ninguém está livre de pecar. Você concorda comigo? Todos nós somos candidatos a errar. Mas quando há disciplina, a própria palavra do Senhor diz, essa pessoa precisa ser tratada num processo de afastamento. É o que acontece quando alguém peca. Se afaste, se trate. Se o leproso fazia uma boa leitura disso, eu vou me afastar, eu vou parar, é porque ele queria mudança. Muitas pessoas se afastam nessa hora e não voltam nunca mais, se revoltam, porque de fato elas não querem mudança, não querem tratamento, e muito menos querem um sacerdote. Não querem um sacerdote. Muita gente se revolta e diz, não venho mais, não faço mais. A minha pergunta sempre vai ser, para quem você o fazia? Para a igreja? Para mim? Para quem? Para Deus. Para Deus. Eu oferecia o sacrifício novamente e se apresentava. E o sacerdote falava, piorou. Tenho mais notícias para você. A lepra passou para o outro braço, passou para as costas. Sinto muito. A partir de agora, você vai carregar um título. O sacerdote falava isso. O título de imundo. Imundo. Segunda coisa, você vai ter que pegar suas coisas e sair da sua casa. Ele podia ser casado. Era proibido de se relacionar sexualmente mais com a sua esposa. Não podia tocar a sua esposa. Se tinha um bebezinho, uma bebezinha, recém-nascido, ou crianças dentro de casa, que isso era fato no contexto de família judaica, não podia pegar mais no colo, abraçar a sua família, beijar a sua família. O que acontecia? Se lhe dava um pano de saco rasgado, ele vestia esse pano de saco, lhe davam vestes diferenciadas e se vestia com esse pano de saco. Se lhe amarravam um sininho no cinto, ou se lhe davam um sino na mão, e esse sino tocava, plim, 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 plim. Quando ele estava dando um sinal, esse sinal falava, afastem-se, afastem-se de mim, afastem-se de mim. Era chamada a família. Pensa a cena, alguém que já era decretado imundo, leproso, irremediável, irreversível. Ele tinha que olhar, não podia abraçar, olhar pela última vez a sua família, seus filhos, olhar para os seus pequenininhos para não esquecer do rosto. A partir desse momento ele saía fora do arraial. A comitiva da cidade o guiava de longe, e ele já com essa veste toda rasgada, com aquele sininho, e ele tinha que gritar, falar com a boca.
imundo, imundo, imundo. Ele mesmo tinha que declarar: imundo, afastem-se, imundo. E as pessoas iam abrindo: imundo. Quem é essa turma aí? É um imundo, já foi decretada a lepra sobre ele. Não há um quadro reversível para a doença dele. E ele se afastava para longe. Normalmente os leprosados ficavam a muita distância, de quilômetros longe da cidade. E ali ele ficaria acampando. A família, por misericórdia, até certa distância, lhe levava comida. A certa distância, podia vê-lo de longe. Ele nunca mais poderia dormir na sua cama. Nunca mais poderia se assentar na sua mesa, ao redor da mesa. Isso eu acho que doía muito. Nunca mais se assentar na mesa com a sua família. Nunca mais. Segregado, limitado. Essa era a triste realidade de um leproso. Se ele, por atrevimento, entrava na cidade, tinha que tocar o sino, com aquele pano sujo da sua imundície, e todo mundo se afastava dele. Os sacerdotes vinham, a liderança vinha, lhe obrigavam a sair da cidade. Era tirado para fora da cidade. Nunca mais ele voltava a ter um contexto de vida normal. Quem entendeu isso? Tristeza para um leproso. Não podia atuar em atos públicos, não podia estar no meio da multidão, não podia estar se alimentando junto com a multidão, não podia fazer parte das festas. Todo mundo podia estar subindo para celebrar a Páscoa, ele não podia. Todo mundo estava comemorando a Páscoa, sentado na ceia, e ele não podia. Todo mundo estava celebrando a colheita, ele não tinha colheita, porque a partir desse momento ele não podia semear mais a terra, ele não podia fazer mais nada, era afastado. Nessa condição estava aquele homem. Talvez viu aquela grande multidão. E Jesus não precisava de microfone. Eu creio que a essência do Espírito, ou vento, levava a voz de Cristo, que ecoava no meio das pradarias, onde o povo nas ladeiras se espreitava e se aglomerava para ouvir o Mestre. Ele não estava no meio da multidão. Quando a multidão desce, o próprio Cristo já pregara com autoridade: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Talvez ele escutou lá em cima: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem sabe aquele leproso de longe escutou aquela voz, se ajoelhou e disse: eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso ouvir esse homem de mais perto. Eu preciso alcançar um milagre e a sua misericórdia. Quando a multidão desce, todo mundo se vai. Um leproso chega perto dele e diz: mestre, se tu queres. Por que ele usa o termo se tu queres? Eu vou lhe explicar por quê. Livros que acompanham a própria Torá explicam de que a família não era obrigada a alimentar o leproso. Se ele morria de fome, acabou. A família não era obrigada a ficar ligado ao leproso. A família não tinha mais obrigação nenhuma. Ei, tudo era: esposa, você quer continuar levando alimento? Mas se você quiser, se tu quiseres, que fique. Se você se contagiar, é compromisso teu. Se tu quiseres, tu vai lá. Filhos, vocês querem ver o papai que será de longe? Vocês podem se contagiar, mas se vocês quiserem. Imagino quantas crianças, talvez de longe, nesse contexto bem radical, olhavam seus pais, o seu pai talvez de longe, ou podia ser uma mulher também,
A mãe leprosa. Sabe quando o teu filho de longe te diz, às vezes, quando minha filha vai para a escola, de longe, na entrada da porta, eu deixo ela tudo, minha esposa leva, mas de longe ela diz, pai, eu te amo. Aí parece que eu estou dizendo, ela diz, pai, pai. A Maria diz, Natanael, ouve. Sim, filho, eu te amo também, beijo, beijo, pai. Beijo, 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 beijo. Ela fica beijo, de longe. E ela vai entrando na escola. E ela se sente segura de olhar para trás e me dar esse último alô. Já abracei, já beijei, já cuidei, às vezes ajuda a trocá-la. Mas não, ela faz questão na porta, tipo, estou entrando para a escola. Ela diz, pai, não quero ir mais para a escola, porque... Mas por que, filha? Lá é um ambiente cristão, é uma escola evangélica, é lindo, não tem Halloween, não tem festa de carnaval, não tem nada, ela aprendeu a orar, muita coisa. Ela diz, pai, é que eu fico muito tempo longe de você. Muito tempo longe de você. Imagina uma criança apegada ao seu pai, à sua mãe, e o seu pai é segregado. Talvez a criança na limitação, pai, eu te amo, pai. Gritando de longe, talvez, pai, eu não esqueço de você, pai. Pai, você está leproso, mas você continua sendo meu pai. O leproso ia se deformando. Talvez muitos bebês não reconheciam mais seus pais. Então, se a família quisesse. Então, tudo era a favor. Se alguém queria levar a comida, era se a família quisesse. Então, ele falava, ei, se eu vou comer, e se alguém quiser. Se estiver frio e eu precisar de um agasalho, e eu tiver que me agasalhar, é só se alguém quiser, pastor Antônio. Só se alguém quiser me dar. Se eu quero ter algo, talvez, que será diferente, algo nessa comodidade, se alguém quiser me dar algum remédio, é só se a pessoa quiser. Então, no contexto de vida de um leproso, era se alguém quiser. Se alguém quiser. Eu estou querendo comer uma fruta, mas eu não tenho direito a comer nada. Se alguém quiser, eu como dessa fruta. Se alguém quiser, me traz algo para comer. Eu estou isolado, eu estou me deteriorando. Um leproso chamado Rogério Padilha. Eu escutei um testemunho de uma fita que meu pai trouxe de Porto Rico. Escutou um testemunho que desde criança foi afastado para um leprosário por causa de que a lepra tomou conta de uma criança de 8 anos de idade, quando tinha 8 anos de idade. O que aconteceu? Diz que começou uma tristeza no coração, longe dos seus pais, longe da família. O visitavam com muitas tecnologia, medicina, mas não era a mesma coisa. Se perdeu a minha infância. Saudade de sentar em casa com a minha família, vontade de brincar de bola com meus colegas, vontade de, enfim. Perdi minha infância, cresci no leprosário, fiquei adulto, e diz que vinha aquele calor de noite, e o lençol se grudava nas feridas da lepra. E diz que de fato o mais terrível era ver literalmente ele morrendo vivo, virando um defunto vivo. E diz que o terrível ali no Caribe, em Porto Rico, formigas grandes subiam em cima da cama e pegavam um pedaço do seu corpo e saíam andando. E ele via formigas subindo e ele disse, não aguento mais dessa vida. Optava pela morte, mas tinha temor ao Senhor. Até que um dia um grupo de pastores entrou no leprosário, muitos anos com lepra. Diz que o pastor diz, eu vou orar por vocês. E começou a haver uma fila de doentes pedindo oração.
E ele colocava as mãos com autoridade na cabeça. Receba a cura, receba a cura. E ele diz: gostei desse homem, prega com autoridade, mas eu tenho certeza, e quando chegar a minha vez, porque a cabeça dele estava carne viva, já tinha perdido pedaço do corpo, os dedos, e ele disse: esse homem, quando chegar a minha vez, ele não vai ter coragem de tocar na minha cabeça, eu tenho certeza disso. E foi avançando a fila, Rogério Padilha, e foi avançando, e um louvor estava acentuando: eu venho como estou. E foi avançando, e foi avançando. Quando chegou a vez dele, ele disse: ele não vai me tocar, não vai ter coragem de me tocar. E quando ele chegou, o Espírito Santo tomou aquele pastor com unção, e ele com autoridade colocou a mão na cabeça e falou assim: é em nome de Jesus, espírito de lepra, eu te repreendo, sai agora em nome de Jesus, receba a cura, receba a cura, receba a cura. E diz que nessa hora é como se um balde de uma corrente sobrenatural desceu na sua cabeça, foi até o seu coração, desceu até os seus pés e começou a sentir algo diferente. Eu não sei se você já sentiu essa corrente. É uma corrente de glória, é uma corrente de poder. E ele começou a gritar, 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 gritar. Desmaiou. O levaram para o quarto. Quando foi de manhã, os enfermeiros chegaram e falaram: o que aconteceu? O que aconteceu? As feridas estavam fechadas, tudo fechado, tudo fechado, tudo fechado, tudo cicatrizado. Estou curado, estou curado, estou curado, estou liberto. Estou curado, estou curado, estou liberto, estou transformado. Passou por vários exames. Negativo, negativo, negativo. Ele ainda tem metade dos dedos, porque ele perdeu os dedos. E hoje ele prega, deve ter falecido já há muitos anos. Ele se casou, porque ele desde os 8 anos estava ali no leprosário. Se casou com uma missionária. E sempre lhe perguntavam: missionária, como foi a experiência de se casar com ex-leprosa? E ela disse: olha, eu me guardei para o Senhor, e eu sempre orei: Senhor, me dá um homem que te ame mais a ti do que a mim. E essa foi minha oração. E quando conheci Rogério, ele testemunhando, o Espírito Santo me diz: eis aí um homem que vai te amar mais, vai mais amar a mim do que a ti. Ele vai ser o teu marido. Se casaram, viveram felizes e pregam o evangelho. Eu acho que ele já deve ter falecido, porque já era, quando eu conheci o testemunho, era um 60 já. Mas preste atenção. Esse homem chegou até Jesus e lhe perguntou: se tu queres, o Senhor não tem obrigação nenhuma. Eu estou nessa base já há alguns anos. Se alguém quiser, me dá comida. Se alguém quiser, eu me visto. Se tu queres. Todo mundo já tinha se afastado. Sabe, a abundância de um culto glorioso, a abundância de uma palavra gloriosa, milagres já tinham acontecido, mas ele não podia subir para a igreja, não podia subir para a congregação. Ele pegou a rapinha do tacho do culto. Ele pegou o resto do que sobrou ali, talvez. Ele disse: ei, mestre, se tu queres. Imagina um rosto desfigurado, talvez, com vendas, faixas. E Jesus falou assim: eu quero ser limpo. Ser limpo. Diz que instantaneamente ele recebeu cura. Sentiu a glória do Senhor, olhou para as mãos, tudo restituído. Talvez os discípulos começaram a tirar as vendas. Cadê as feridas? Não tem mais nada. Estou curado, estou liberto, não tem mais lepra. Acabou. Jesus fala assim: não faça nada
antes de se apresentar ao sacerdote. Olha como Jesus é precioso. Quanta gente faz tanta coisa longe do seu sacerdote. Não faça nada antes de se apresentar ao seu sacerdote. Por quê? Porque se havia cura, ou se a lepra tinha passado de alguém, ele tinha que ir lá no sacerdote e falar: olha, passou. Passou. O sacerdote observava e falava: de fato, espiritualmente houve arrependimento, houve humildade, houve reconhecimento de falhas e erros. Dá a volta. De fato, você quer uma nova vida. De fato, estou vendo que você está querendo buscar ao Senhor com sinceridade. Estou livre da lepra. A lepra da murmuração, a lepra da intriga, a lepra do pecado, a lepra do diz que me diz, a lepra da chocarrice, a lepra das conversas levianas, falando de coisas sérias espirituais, a lepra da maldade, a lepra do adultério, da fornicação, da prostituição, da pornografia, a lepra que destrói. Estou livre. O sacerdote olhava e falava: apresenta uma oferta, um sacrifício. Se fazia o sacrifício, depois que ele fazia o sacrifício, com devoção ao Senhor. Por que sacrifício? Por que oferta? Devoção. É o que muita gente perdeu, a devoção. A devoção. De falar: eu estou aqui, Senhor. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Tudo é para o Teu louvor. Tudo é para a Tua glória. Não é por mim. Acaba com o meu ego. Acaba com minha alma cretina que se manifesta. Acaba com minhas vontades, com meus achismos. Acaba com isso, Senhor, e que floresça o Teu mover, o Teu Espírito, a Tua glória, o Teu querer. Eu apresento com devoção isto a Ti. Ele entregava a oferta. Quando o sacerdote já o liberava, falava: a partir de agora tu estás limpo. Ele podia voltar para casa. Ele podia dizer: eu estou liberto. Eu acho que a primeira coisa que ele fazia era se assentar à mesa. Vem cá. Preparamos um almoço para receber o pai que está curado. Imagine a festa que havia em casa. Imagine talvez fazer aquele almoço que ele não comia há anos. Imagine ele saborear juntamente com seus filhos, já talvez mais crescidos. Quem sabe pegar sua filhinha no colo, o seu filho no colo, abraçá-lo e ser restituído e ser transformado pela graça e a virtude do Senhor. Esta noite o Senhor quer te falar uma coisa. A sua lepra está tirando tua comunhão com Deus. A sua lepra está tirando a glória da devoção a Deus. Lepra. E o Senhor te diz: 7 dias, Shevá. Shevá. Onde eu vou precisar me purificar, me santificar, me humilhar, me arrepender e falar: Senhor, eu quero ser curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser puro, purificado pelo Teu amor. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Feche os seus olhos. Apague as luzes, por favor.